Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre resfriados constantes na criança. O seu filho é uma criança que vive resfriada, gripadinha, faça chuva ou faça sol, ele está sempre gripado? Hoje nós vamos olhar para isso e entender um pouquinho melhor o que acontece com a sua criança. Você já parou para pensar quais são as mensagens que o seu filho pode estar te trazendo a partir da saúde dele? Como o simples fato de respirar de forma leve e tranquila. Quantas crianças têm dificuldade de respirar? Apresentam cansaço físico, cansaço pulmonar, quando está simplesmente gripada, uma dificuldade de respirar. E a respiração, ela representa para nós a vida. Se a gente não respira, a gente não vive. E se a gente vive com dificuldade para respirar, é porque outras dificuldades estão envolvidas ali em torno disso. E é para isso que nós vamos olhar hoje. A região do pulmão e do coração é onde nós carregamos e registramos os sentimentos de mágoa, de frustração, de tristeza e luto. Quando a gente perde um ente querido, fica tudo registrado nessa região do nosso chácara coronário. Do nosso chácara cardíaco, que é o chácara onde fica a região do coração e do pulmão. E é lá que a gente carrega as tristezas, o luto. E muitas vezes, quando uma mãe vive um luto, que ela está grávida, ou que ela está com um bebê recém-nascido, até os 7 anos de idade, essa mãe vive esse luto, e esse luto é transmitido para essa criança como uma forma de tristeza profunda, mesmo que ela não entenda o contexto, mesmo que ela não entenda nada sobre morte, é o sentimento que é transmitido para ela é de uma tristeza muito profunda. Quando a mulher está grávida, muitas vezes ela nega a gestação a princípio, ela não queria estar grávida naquele momento, ela se sente culpada, ela sente raiva, frustração, e muitas entram num processo de luto da própria vida. Elas sentem que a vida delas acabou, que o sonho dela acabou, que os projetos dela não serão realizados por causa da maternidade. A vida dela toma um rumo diferente daquela que ela planejou. E é uma frustração muito grande, é como se ela realmente entrasse num processo de luto. E toda essa tristeza, todo esse sentimento, toda essa mágoa, ela é transferida para o bebê ainda no útero. A gente acredita, que o bebê não tem consciência das coisas, que ele está em desenvolvimento, mas existe um ser energético ali, existe uma alma, existe já um espírito esperando o nascimento daquele bebê, onde recebe todas essas informações da mãe e que fica registrado no corpo desse bebê. É através das emoções da mãe que essa criança vai se desenvolver. E é através de toda essa tristeza, de todos esses sentimentos negativos, que a criança pode sim apresentar problemas respiratórios. Isso vai acontecer com todas as crianças que a mãe passou por isso? Claro que não. Tudo vai depender da forma com que a criança interpretou aquela mensagem vinda da sua mãe. Até os 7 anos de idade, a criança e a mãe, elas estão inconscientemente conectadas através das emoções, através do sistema imunológico, através de um cordão energético quântico que jamais poderá ser interrompido entre mãe e filho. É uma conexão muito forte, única entre mãe e filho. E até os 7 anos elas estão conectadas. Após disso, essa criança passa a se conectar mais com a energia do pai. Mas não significa que esse cordão se rompeu da mãe. Significa que ela está mais livre, mais solta para viver novas experiências. Eu sei que é difícil olhar para tudo isso e aceitar a responsabilidade sobre a saúde do nosso filho. É difícil, mas é importante a gente entender para poder acolher e ajudar.
A gente não quer ser culpada pelo nosso filho estar doente, nenhuma mãe quer isso, e não é a intenção, não é culpar a mãe. É fazer com que a mãe tenha consciência de onde está vindo esse problema para que ela possa ajudar o seu filho a partir da raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema é ela. Às vezes ela curando alguma coisa nela, ela já ajuda o seu filho. É claro que tudo isso é inconsciente. Nenhuma mãe vai fazer isso porque quer. Nenhuma mãe sabe nem como começou. Às vezes o que começou na mãe já vem de outras gerações, já começou na mãe dela. Às vezes a mãe dela passou por isso, passou para ela e ela está passando para o filho. É uma história de negação que pode ter começado na sua mãe como uma forma de espelho. A sua mãe pode ter gestado você com essa negação. Aí você pode pensar, mas eu não neguei o meu filho. Mas o seu filho sentiu a negação que você sentiu no momento em que você estava no útero. Eu sei que tudo isso é muito louco, mas isso pode ser passado de geração para geração. Às vezes a sua mãe negou você, mas você não negou o seu filho, mas o seu filho sentiu exatamente o que você sentiu quando você estava neste momento da vida, ainda como um bebê no útero. E isso sim pode ser visto como um espelho para a criança. E é você, como adulta, como mãe, que deve quebrar esse ciclo, para que no futuro as próximas gerações também não passem por isso. É muito comum você encontrar uma criança que tem um problema respiratório, por exemplo, e a mãe fala assim, eu também tenho, minha mãe também tem, minha avó também tem. Aí todo mundo tem. Então tá na hora que se todo mundo tem, tá na hora de quebrar esse ciclo, tá na hora de fazer uma nova história. Porque quando uma geração silencia um problema, a outra tem que resolver. Se a sua mãe não resolveu isso, se a sua mãe não tinha as condições que você está tendo hoje, o conhecimento e a oportunidade que você está tendo hoje de consertar isso, é você que tem que fazer. Porque se você não fizer, é o seu filho que vai ter que fazer. E se o seu filho não quiser fazer, são seus netos que vai ter que fazer. E isso não tem fim. Enquanto alguém não olha para isso, enquanto alguém não fala, opa, eu resolvo. Isso continua se repetindo ao longo de várias gerações. A autorresponsabilidade ela é diferente da culpa. A culpa, ela afeta o nosso sistema imunológico, ela baixa a nossa autoestima, o nosso amor próprio, a nossa autoaceitação, ela nos enfraquece, ela nos adoece, ela baixa a imunidade. Quando a gente se sente sobrecarregada de culpa, a nossa imunidade baixa e o nosso corpo fica disponível e aberto para receber vírus e bactérias no nosso organismo. Essa é a consequência da culpa. E a autorresponsabilidade, ela traz para nós o poder de resolver. A autorresponsabilidade, ela nos fortalece. Porque quando você tem uma dificuldade e você fala, opa, eu posso resolver isso. Você já ganha força para resolver isso. É diferente de você se vitimizar. A pessoa que se vitimiza, que se sente culpada, ela é uma pessoa que ela não consegue fazer nada. Tudo é culpa dos outros. Eu não consigo, eu não posso. E a autorresponsabilidade é o contrário. Ela te fortalece para que você consiga resolver essa situação. Então, trazer a autorresponsabilidade para a nossa vida é muito importante para poder ajudar a nossa criança. O autoconhecimento da mãe também faz toda a diferença. O autoconhecimento, ele vem aos poucos. Ele não vem de uma vez só. Isso pode ajudar muito a sua criança. Você pode chegar ao seu autoconhecimento com muito estudo, com terapias, estar aberto e disponível às mudanças na sua vida. Não seja aquela pessoa que só consegue olhar para uma direção, que não aceita mudanças. Eu escuto muita gente falando, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Isso é muito triste. É muito triste uma pessoa que não aceita a mudança, porque a vida ela tá num constante movimento. A vida não para, o universo não para de se mover. As coisas não param de acontecer. E se você tá parada, e se você declara que você não quer mudar, que você não aceita a mudança, as coisas boas também vão deixar de acontecer para você.
Então esteja em constante movimento, em constante mudança para o seu melhor, para a sua melhoria. Se você não consegue fazer isso, ajuda, que eu sei que é difícil olhar para os desafios. Peça ajuda, mas se permita, se abra para as mudanças acontecerem na sua vida de uma forma positiva. Eu sei que é um lugar de muita dor. A gente se olhar para a nossa infância, olhar para essas questões que adoeceram o nosso filho, é muito difícil. Por isso a gente precisa pedir ajuda, mas é importante para ajudar o seu filho tanto na imunidade quanto no comportamento dele. O comportamento dele também conta muito sobre o que você viveu. Desde o útero, os nossos filhos recebem informações genéticas e ancestrais, emocionais, espirituais, tudo é transferido através da mãe ainda no útero. Um exemplo são as crianças que foram gestadas e que nasceram na pandemia. Se o seu filho tem essa faixa etária aí de mais ou menos uns 5 anos, que foi gestado e nasceu na pandemia, você possivelmente gerou essa criança com muito medo, com muita incerteza do amanhã. O mundo inteiro viveu essa situação, não foi só você. Só que você estava grávida. E se você estava grávida, você, além de estar com medo, você ainda passou medo para o seu filho. Porque você não sabia como que ia ser esse nascimento, como que você ia chegar no hospital, como que você ia fazer que não podia ter contato com outras pessoas, quem ia te ajudar, e se você ficasse doente, e se o bebê ficasse doente. Você gestou essa criança com muito medo e com muita incerteza do que poderia acontecer, sem saber como seriam os próximos passos. Muitas mães viveram o luto na gestação durante a pandemia. Perderam um ente querido, perderam um amigo, muitas perderam os seus companheiros, o pai dos seus filhos. Tem muitas mulheres que sofreram mais que um luto enquanto estava grávida ou no puerpério, nem conseguiram amamentar de tanto sofrimento que estava passando naquele período. Foi um momento muito difícil que influencia diretamente tanto a imunidade da sua criança quanto o comportamento dela. As crianças vividas e nascidas e geradas na época da pandemia têm muito problema de comunicação. Muitas crianças demoraram muito para falar, vieram falar lá por volta dos 3 anos. Por quê? Porque as mães usavam máscaras o tempo todo. Desde quando elas foram gestadas, aquela mensagem, aquela informação de que ela não podia se expressar de forma natural, de forma tranquila, já foi passada para a criança. A gente tinha medo de falar com as pessoas e pegar Covid. A gente tinha medo de sair na rua. Muitas crianças têm dificuldade de socializar. Tem muita mãe que fala que tem seu filho nessa faixa de 3, 4, 5 anos, que falam: meu filho tem dificuldade de socializar, principalmente na escola. Não consegue ficar junto com outras crianças, não aceita a escolinha. Isso tudo é o resultado do confinamento que a gente viveu. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser olhado com atenção, tem que ser visto com carinho, porque tudo influencia. Eu vou trazer algumas pistas aqui para vocês observarem na criança quando elas estão resfriadas. O que aconteceu antes do resfriado? A primeira, estou triste. A criança está triste, aí ela fica resfriada. Aí a gente tem que olhar para a mãe. Se essa criança tem até 7 anos de idade, a gente vai olhar sempre para a mãe e vai observar: será que essa mãe também está triste? Será que essa mãe não está passando por algum desafio na vida dela que está deixando ela triste, preocupada? Será que ela não está com algum problema no relacionamento, no trabalho, com alguma dificuldade que está deixando ela triste, que está baixando a imunidade e a vibração dela e, por consequência, do seu filho também? Outra coisa que a gente tem que observar: me sinto culpada por nascer. Tem muitas crianças que se sentem assim, porque acham que estão atrapalhando a vida dos pais. Por que se sente culpada?
porque a mãe negou aquela gestação e ele teve todo um sentimento ali de tristeza, de melancolia, de que ele não queria ter nascido. E se ele não tivesse nascido, a vida da mãe seria muito melhor. Outra coisa, sinto que atrapalho a vida da minha mãe e do meu pai. Sabe aquela criança que você olha e fala assim, nossa, que criança boazinha, não dá trabalho nenhum, não chora, não parece que tem criança, os vizinhos não escutam nenhum barulho, nenhum incômodo. Essa criança muitas vezes não é porque ela é boazinha assim, né? Mas não quer dizer que ela é assim necessariamente porque é sorte. É porque ela tem esse sentimento que ela atrapalha. Então ela vai ser uma criança que vai fazer de tudo para não atrapalhar. Ela vai ficar sempre quietinha na dela, ela vai ser obediente. Mas se você tem essa criança que é assim, a perfeição de criança, olhe para isso. Veja se não faz sentido para você que foi uma turbulência o nascimento dessa criança, sua gestação, para você trazer para essa criança a segurança de que ela é amada e bem-vinda do jeito que ela é. E que ela pode se expressar, que ela pode falar, que ela pode colocar a sua verdade ao mundo e que você vai amá-la, independente de qualquer coisa. Eu sinto a rejeição que tive no útero. Às vezes você não sabe, mas sabe quando você se sente excluída entre amigos? Sabe quando você se sente excluída da família? Quando você se sente excluída no trabalho? É esse sentimento. Eu me sinto rejeitada, eu sinto a rejeição do útero. Então, aqui fora, já na vida adulta, você pode estar se sentindo excluída em algumas situações na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que você nem imagina. Da onde pode estar vindo isso? Às vezes é coisa da sua cabeça, mas você tem esse sentimento de que você é excluída, de que você é rejeitada, e isso pode ter iniciado no útero. Tenho a sensação que serei abandonada. Você que é mãe, você que é adulta, você é uma pessoa insegura, que tem um relacionamento que você acha que a qualquer momento essa pessoa, o seu companheiro vai te largar. Que você sente a sensação que a qualquer momento você vai ser demitida do trabalho, que você acha que você nunca é autossuficiente, que você nunca é boa o suficiente para fazer aquilo. Você tem essa sensação que você vai ser abandonada. Sabe, quando a sua criança morre de medo de ficar na escola, porque ela tem medo que você não vai buscar, ela tem medo de ficar lá. Esses são sentimentos que pode ter vindo do útero. Medo de ficar abandonada, de se sentir abandonada. Quando eu fico doente, eu recebo mais amor da minha mãe. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tem crianças que conseguem ficar doentes para poder ter atenção da mãe. Sabe aquela criança que fica o dia inteiro na escolinha? Ou que fica aos cuidados da avó, de uma tia, que a mãe precisa trabalhar, que a mãe está mais ausente por causa do trabalho. E ela sempre fica doente porque a mãe pega atestado para ficar com ela. Ela tem a atenção que ela gostaria de ter no dia a dia. A mãe fica com ela, a mãe leva no médico, a mãe dá o remédio, a mãe deita junto, a mãe fica agarradinha, a mãe faz compressa para baixar a febre. A mãe dá atenção até ela melhorar. Então essa criança muitas vezes ela pode estar, além de estar envolvida nesses sentimentos todos que eu estou trazendo para vocês, a imunidade dela baixa e ela, opa, agora sim a minha mãe vai ficar comigo. Agora sim a minha mãe vai me olhar, vai me dar atenção. Às vezes é uma mãe que tem outros filhos e que precisa dividir atenção com os irmãos e essa criança se sente abandonada. Então ela pode sim usar a saúde para chamar a atenção da mãe. E é muito importante essa mãe trazer para a consciência da criança de que ele é amado e de que ele é bem-vindo com saúde, do jeitinho que ele é. Que você ama ele com saúde, você ama ele quando ele está doentinho, você ama ele na escolinha, você ama ele de todas as formas, incondicionalmente. E que ele não precisa sofrer, que ele não precisa adoecer
para ter a sua atenção, que você já é disponível para ele sempre que ele quiser. É difícil viver para mim. Essa frase, ela é muito da mãe. É difícil viver para mim. A gente precisa olhar para a mãe. Por que tá difícil viver? Por que você está passando por tantos desafios? Por que a sua vida está um caos? Por que você se sente tão sozinha no seu maternário? Por que você acha que tudo é difícil? O seu filho assim também vai sentir que é difícil viver, que era melhor nem viver do que viver doente, do que viver passando por tudo isso. Isso é muito uma crença da mãe. A vida parece triste para mim. Parece triste para a criança viver. Por quê? Porque a vida da mãe muitas vezes é sofrida. Às vezes é uma mãe que passa ali por muitos perrengues e essa criança sente na pele essa dificuldade. Então, a vida parece triste. Então, trazer para a criança que a vida não é triste, que a vida é alegre, precisa começar para a mãe. E muitas vezes a mãe não sabe como se sentir assim. A mãe sabe como é ser alegre? Você que é mãe, sabe como é se sentir alegre? Sabe como é ser alegre? Sabe como é ver a alegria transbordando de você? Você sentir alegria em acordar, você sente alegria em estar com seus filhos, você sente alegria ao ir trabalhar, ao voltar para casa, você sente alegria em cuidar da sua criança. Você sabe o que é ser alegre? Muitas mães não sabem o que é ser alegre, muitas pessoas no geral não sabem o que é ser alegre. Tem ali os momentos de alegria, a gente fica 100% alegre o tempo todo, 24 horas por dia? Não. Mas a maior parte do tempo, ser alegre não quer dizer que você está dando gargalhadas o tempo todo. Quer dizer que você se sente bem, que você se sente alegre, que você consegue ver diversão e alegria no seu dia a dia. Muitas pessoas não sabem como é isso, não vivenciaram isso. E muitas crianças se sentem tristes, porque não tem esse espelho de alegria em casa. A criança tem a alegria dela natural de ser criança, mas não consegue ver alegria ao seu redor. Está sempre insatisfeita, porque não tem esse espelho da alegria. Todos esses sentimentos que eu estou trazendo para você, perceba se não é você que está compartilhando com a sua criança, que está fazendo com que a sua criança se sinta triste e, por consequência disso, baixe a sua imunidade, a sua vibração. Isso não é para trazer culpa para as mães. Eu não estou falando isso para você se sentir mais culpada do que você já se sente, mas é para conscientizar que é possível mudar a culpa para a autorresponsabilidade e fazer a diferença na vida do seu filho. Aí como que a gente vai resolver isso? É possível, através das técnicas energéticas, reprogramar desde o útero da criança todas as programações negativas que foram geradas nela para positivas. A gente vai fazer um trabalho de regressão intrauterina e mudar ali, trazer para a criança qual é a sensação de nascer já se sentindo amada, já se sentindo empoderada, já com sua vibração lá no alto. Trazer a importância da vida para ela, fortalecer seu sistema imunológico, ajudar a recuperar a autoestima da mãe, é muito importante para ajudar essa criança. A mãe que tem uma boa autoestima, que tem uma boa vibração, que tem autorresponsabilidade, dificilmente o seu filho vai ficar doente. Dificilmente o seu filho vai se enquadrar aqui no que eu estou falando. Você pode agendar uma sessão e eu posso te ajudar com isso. Eu tenho um e-book também, onde eu tenho várias reprogramações que podem ser feitas na criança durante o sono. São 41 tópicos de reprogramações, entre elas tem o amor incondicional, tem autoaceitação, imunidade, socialização, vários que podem te ajudar aí nessa caminhada de autoconhecimento e de ajuda para aumentar a imunidade sua e da sua criança, e você sair desse ciclo vicioso de gripes, resfriados
ou outros problemas aí de saúde que o seu filho possa ter. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.